Amados do Senhor, graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Você que está em casa também nos acompanhando, que Deus te abençoe grandemente. É um prazer enorme tê-los conosco. Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 4, a partir do versículo 1. Lucas 4, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todos a terra em derredor. Feche seus olhos e ore comigo. Amado Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado seja o teu maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Te agradecemos porque por tua vontade, Senhor, abrimos os nossos olhos hoje pela manhã, e por tua vontade, graça e misericórdia, nos fez a chegar na tua casa de oração. Senhor, estamos felizes porque ao adentrarmos por aquelas portas, na tua casa de oração, aqui o Senhor já estava, nos esperando, Senhor, para ser adorado. Toda glória e louvor seja dado ao Senhor, pois reconhecemos a tua presença real no nosso meio, e a ti nós oramos, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Estamos, Senhor, de fato vivendo dias difíceis. Muitos estão vivendo um tremendo deserto na vida, passando por muitas provações e tentações e sendo reprovados, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E ao teu nome, o nome que está acima de todo nome, é que nós oramos, porque é no nome de Jesus que agradecemos. Vem falar conosco, vem nos orientar, vem nos proteger e nos guiar, pois é em teu maravilhoso nome que te pedimos. Amém e amém. Irmãos, vocês notaram aí, talvez você já escutou muito a respeito da tentação de Jesus no deserto. E sempre que se fala na tentação de Jesus no deserto, vem logo à mente o capítulo 4 de Mateus. É muito associado ao que Mateus fala, diferente do que Lucas fala. Quando o médico Lucas, ele relata essa história, a gente pode observar que até a forma de falar, de narrar, ela é diferente. E que mesmo narrando de uma forma meio diferente com algumas palavras, a gente percebe que Lucas utiliza alguns detalhes muito importantes nessa jornada de Jesus no deserto. A gente tem falado muito aí, temos mencionado na tela o nosso tema anual, a respeito de amar a Jesus, temer a Jesus, obedecer a Jesus, servir a Jesus e entender declarando que Jesus é tudo o que a gente precisa. Mas para que isso aconteça, a gente tem que olhar para a palavra do Senhor e de maneira muito profunda
entender como Jesus viveu para que pudéssemos seguir os seus passos. Então, quando a gente pensa em Jesus experimentado, é inevitável que essa passagem, esse momento na vida de Jesus não venha à nossa mente. Porque Jesus ele foi experimentado, Jesus ele foi provado, Jesus ele foi tentado. E a gente tem que voltar para um cenário muito propício onde tudo isso aconteceu. E nada mais diferente do que o próprio deserto onde Jesus esteve. Esse ministério de Jesus, ele ainda estava no início. Jesus ele foi capacitado por Deus, através do Espírito Santo, para desempenhar o seu ministério terreno. E a gente sabe que tudo que Jesus fez foi na dependência do Espírito Santo. Algumas pessoas insistem em dizer que Deus, ele fez valer das suas prerrogativas de Deus, por isso que ele venceu todas as provas e foi aprovado. Irmãos, quando a gente olha para o que Jesus fez, a gente pode aprender com ele que não importa o deserto, não importa a tentação, a provação nas nossas vidas. Se tivermos a capacitação do Espírito Santo, sairemos aprovados, porque seremos provados, mas aprovados pelo próprio Deus. Antes de Jesus ir para o deserto, vá para Lucas capítulo 3, mas fique com o dedo aí em Lucas 4, mas volte em Lucas 3, porque o evangelho de Lucas, por se tratar de um médico, ele foi muito detalhista em alguns pontos. E em Lucas 3, no capítulo 3, versículo 22, eu conversava com o Arnaldo Sérgio hoje pela manhã, a respeito do que aconteceu no batismo de Jesus. E algumas pessoas, elas ficam confusas porque Jesus é batizado, uma voz de cima diz o quê? É o que está em Lucas 3, 22. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E dentro do contexto, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele se apresentou de que forma? Como uma pomba, mostrando que ali estava a triunidade em perfeita harmonia, mas não eram três deuses, mas sim a manifestação das três pessoas distintas dessa triunidade maravilhosa. E Jesus estava experimentando, naquele momento, demonstrando às pessoas que estavam ali, o poder capacitador do Espírito Santo. A gente cantou aqui mais cedo, um trecho de um louvor, onde diz assim, ó: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou e nem desanimar. Mas espera lá, talvez você esteja vivendo num deserto, e esse louvor não faça nenhum sentido na sua vida, porque muitos estão no deserto e muitos desistem no deserto, porque acham que Deus desistiu dessas pessoas. Então a gente tem que olhar para Jesus, e se estamos conhecendo mais a respeito dele, a gente tem que notar o que aconteceu na vida de Jesus antes dele ir para o deserto. O próprio pai, ele viu ali o filho e disse: és o meu filho, em quem me aprazo, em quem tenho alegria. Mas não somente uma declaração do próprio pai. A Bíblia fala que o Espírito Santo, como pomba, se apresentou a Jesus, trazendo para nós o entendimento de uma capacitação para uma consagração específica. Porque a gente quer vencer no deserto, mas a gente não se prepara para o deserto. E aí é que está o segredo, irmãos. Muitos querem ser mais do que vencedores, mas não se prepara antes. Aí diz: pastor, eu conheço a Deus, mas olha, estou num deserto brabo, e não sei por que Deus permite isso na minha vida. Aí se eu perguntar: você se preparou antes para o deserto? Muita gente não tem se preparado. E Jesus, ele se preparou muito bem, nos ensinando que é possível para mim e para você se preparar. E é interessante que depois daquela experiência do batismo que ele teve, não necessário, mas ele mostrou, se identificando com seres humanos, pecadores, o que era preciso fazer naquele momento. Jesus, a Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O próprio Pai levou ele para o deserto para ser provado. Daqui a gente já aprende que o deserto, muitas vezes, Deus nos coloca lá. Essa ideia de dizer que deserto é maldição, que deserto, olha, isso não é coisa de Deus. Deus levou o Filho, capacitado pelo Espírito Santo, ao deserto. Para quê? Para ser provado e para ser tentado, irmãos.
É interessante que quando a gente começa a se familiarizar com o texto, imaginar, e a Bíblia sempre se refere a Jesus como o segundo Adão, isso vem na nossa mente que o primeiro Adão, ele foi tentado no paraíso e pecou. O mesmo diabo tentou Jesus, que foi colocado pelo Pai no deserto, e não pecou. Ele venceu, porque ele foi conduzido por Deus, ele estava na dependência de Deus, e ele venceu na dependência do Espírito Santo. E aí você conhece muito bem a história, você sabe que Satanás ele começa o seu ataque pesado, quando Jesus ele estava com fome, mas uma coisa me chama a atenção aqui em Lucas, que eu nunca observei nos outros evangelhos. A Bíblia fala nos primeiros versículos, primeiro, Jesus estava cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E olha que interessante, e 40 dias, como é que está aí na sua versão? 40 dias ele foi tentado pelo diabo, porque na nossa mente a gente pensa que Jesus só passou aquele momento de jejum, num prazo de 40 dias, e que num dado momento Satanás veio. Irmãos, ele foi tentado todos os dias, todos os 40 dias no deserto. Lucas traz esse detalhe, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias, aqueles dias específicos, não comeu coisa alguma. Terminados esses dias específicos, a Bíblia fala o quê? Ele teve fome. Aqui a gente tem que começar a entender que no momento mais frágil de Jesus, é que Satanás vem e pega pesado. Diferente de todos os outros 40 dias, o restante dos dias. É nesse momento que Lucas declara, agora Jesus, de fato, na identificação com o ser humano, ele está mais fragilizado, porque agora Jesus ele está com fome. E o que a Bíblia nos mostra? Que Satanás, no primeiro ataque, Satanás ele apela justamente para essa necessidade de Jesus. E aí vem na nossa cabeça o quê? Jesus estava com fome, claro que Satanás vai tentá-lo na fome dele. Mas irmãos, quando a gente observa o contexto maior, onde Satanás tentou a Jesus, parte do princípio de que o egoísmo, que faz parte, característica do diabo, tinha que ser incorporado na vida de Jesus, porque o primeiro ataque de Satanás em Lucas, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, faça o quê? Mande que esta pedra se transforme em pão. Lucas traz aqui no singular. Transforme essa pedra em pão. Eu não sei se Lucas, por alguma razão, Deus permitiu que mais detalhes pudessem passar, mas o fato de que Lucas traz é o mais detalhista dos evangelhos, ele traz aqui no singular, eu fico imaginando Jesus com muita fome, mas muita fome admirando uma pedra específica, que trazia à memória do nosso Senhor tudo que ele viveu dentro de uma limitação corpórea, o pão que ele comia com a sua família, o pão que ele comia com os amigos, e naquele momento a Bíblia fala que ele estava com fome, e Lucas relata que Satanás diz, olha, transforma esta pedra em pão. Você pode imaginar o tamanho da fome de Jesus depois de 40 dias? Eu tive uma experiência com jejum, não muito agradável, primeiro porque eu não conhecia o jejum bíblico. Eu tinha escutado a respeito do jejum, que era algo que, olha só, o que eu ouvi numa pregação, novo convertido, se você está precisando de uma resposta de Deus, olha só, comece a fazer jejum. O povo de Deus não obtém resposta porque o povo de Deus não jejua. Uma mensagem que marcou a minha vida nos anos 2000. No ano 2000, precisamente, nos primeiros meses da minha conversão. Porque eu estava num relacionamento que eu achava que era apaixonado, que eu tinha toda uma fantasia, mas a criatura não era cristã. E a minha oração, que eu achei que era a resposta de Deus naquela pregação, você não jejua, jejue, porque Deus vai converter quem quer que seja e vai abençoar a sua vida. Eu pronto, está falando comigo. Eu amo essa criatura. E olha, eu uso o termo criatura, não no sentido pejorativo, é porque ela não conhecia a Deus. Quem conhece a Deus é filho e filha, quem não conhece a Deus é criatura de Deus. Ela não conhecia a Deus e eu conhecia, e eu queria levar adiante esse relacionamento. Então na pregação que foi para mim, o que foi que eu fiz?
eu fui jejuar. Mas, irmãos, eu passei mal. Porque eu não estava jejuando. Eu só tinha deixado de comer. E muita gente faz jejum assim, deixa de comer, é perigosíssimo. O significado do jejum é muito mais profundo. Ah, pastor, mas muita gente deixa de comer para ter intimidade com Deus. Você vai ter intimidade com as fantasias do seu pensamento pecaminoso. Porque muitas pessoas, quando deixam de comer e aplicam isso a um jejum bíblico, a depender do organismo, ela começa a ter alucinação. É perigosíssimo. Mas o significado do jejum a gente deixa para um outro momento. Porque o que eu quero mostrar aqui é que o jejum de Jesus não é porque a Bíblia fala que ele esteve 40 dias apenas sem comer. Ele se preparou antes. Teve uma consagração a Deus. O Espírito Santo estava capacitando ele. E aí as pessoas distorcem isso e acabam passando mal. No meu caso, Jesus não respondeu a minha oração, porque primeiro, o meu jejum foi apenas um passar fome de 24 horas, e segundo, foi egoísta, porque eu queria que Deus atendesse a minha necessidade. Olha que coisa bonita, Senhor, eu estou aqui com fome, sofrendo, e o Senhor vai atender a minha necessidade, porque toda vez que o estômago roncar, eu aprendi naquela pregação, que eu boto meu joelho no chão e eu oro. Eu estava enganado, irmãos. O jejum de Jesus foi jejum de dependência, jejum de capacitação, e o Espírito Santo estava treinando e capacitando ele para aquele momento específico. O que é que Satanás faz? Não é que Satanás apela para o apetite físico de Jesus. Satanás está apelando para o egoísmo que é nato daquele que não conhece a Deus. Nós somos, por natureza, egoístas. Ele distorce a palavra de Deus para parecer que ele, naquela situação legítima, tem a razão. E não tem. O que é que Satanás faz? Ele distorce, mostrando para Jesus que ele viesse a satisfazer o seu legítimo desejo naquele momento. Não era somente pela fome, porque Satanás é muito mais inteligente do que eu e você, mas é tentando despertar em Jesus. Ele estava dizendo, em outras palavras, olha Jesus, você está com fome? Tire vantagem ao seu favor. Você é o filho de Deus. Veja, você está com fome, tem essa pedra aí na sua mão. Você vai esperar que o seu pai venha te dar? Você tem todo o poder, faça isso. Irmãos, isso é despertar em nós um desejo egoísta, por nossas forças, tentarmos resolver o problema, tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. Mas como é que Jesus ele responde a essa tentação? Está escrito, ele está citando Deuteronômio capítulo 8. Ele diz, Lucas 4, versículo 4, está escrito, mas o que é que está escrito? Nem só de pão viverá o homem. Por que Jesus está citando um versículo tão particular? A gente tem que lembrar do que aconteceu com o povo de Israel. A gente tem que começar a olhar para a palavra do Senhor e citar os versículos no contexto preciso. Jesus estava mostrando que não somente as coisas materiais é que contam na vida das pessoas, mas a confiança que cada um tem diante de Deus em meio ao deserto. Porque, irmãos, as coisas materiais, mesmo aquelas que alimentam os nossos corpos, elas irão passar. Mas e a nossa confiança em Deus? Como é que está essa confiança? Satanás sabia que tentaria despertar esse egoísmo em Jesus, mas Jesus mostrou que a esperança não estava apenas no suprimento. A esperança de Jesus estava no supridor. Muita gente nos dias de hoje quer servir a Jesus, mas apenas quer as bênçãos de Deus. Ah, eu amo o meu Jesus porque eu sei que Ele pode me abençoar, tá? Ele pode, e se Ele não abençoar, você vai continuar amando a Jesus? Porque, irmãos, estamos vivendo dias tão difíceis, que a gente tem que voltar para as Escrituras e buscar Jesus na essência, pela essência do que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer ou pode nos dar. E Jesus sabia disso. Nem só de pão viverá o homem, mas do que? Olha só que maravilha, toda a palavra de Deus. Jesus estava rebatendo o diabo, dizendo, olha diabo, eu posso confiar em meu Pai, não venha para cá com essa conversa não, porque Jesus estava preparado para o deserto. A minha confiança, diabo, não está naquilo que Ele providencia não.
A minha confiança está na essência do ser dele. E diabo, eu não serei egoísta. Eu esperarei no meu Pai Celestial, porque Ele é fiel. Lembre-se, Jesus se identificando conosco no deserto. E aí você sabe como é que vai prosseguindo esse diálogo, essa tentação. Porque Jesus, ele resiste com muita força, e mesmo assim Satanás vem a ele novamente. E o que é que Satanás faz agora? Ele vai buscar outras formas, mas para fazer com que Jesus tire vantagem da situação. Além de tentar despertar o egoísmo, a gente vê agora Satanás mostrando a Jesus um panorama de todos os reinos do mundo. Olha que coisa, versículo 6. Dar-te-ei toda esta autoridade e o que mais? Como é que está aí na sua Bíblia? Lucas 4:6. E a glória destes reinos. E olha o que ele diz. Porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Irmãos, aqui que há uma divisão, divisor de águas entre teólogos e teólogos. Muitos acreditam que Satanás estava mentindo aqui, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E outros acreditam que é um momento crucial onde Satanás está falando uma meia-verdade. Lembra que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno? A Bíblia fala a respeito de Satanás que ele é o príncipe desse século. Tem uma meia-verdade no que Satanás está falando aí, mas muito camuflada diante da necessidade que Jesus estava passando. Porque quando ele traz isso para Jesus, ele está buscando algo em troca. Você vai receber isso como um prato cheio, mas olha Jesus, você tem que fazer algo. Você precisa fazer algo. Tem um preço que você tem que pagar. E aí no versículo 7 ele diz, a minha versão traz assim, ó. Portanto, se prostrado me adorares. Não é da boca para fora. É se prostrar e adorar. Aí você pode pensar o seguinte, entendendo por esse contexto, realmente não foi fácil o que Jesus passou. Graças a Deus nós não passamos por isso. Passamos, irmãos, o dia inteiro. E sabe, nós somos seres espirituais também, e a essência do nosso coração, muitas vezes, ela se dobra, o joelho do nosso coração se dobra para as artimanhas do diabo. Por incrível que pareça, tem crentes que se curvam às tentações do diabo e acabam adorando ao diabo, tirando vantagem da situação. Satanás, ele estava procurando fazer com que Jesus adorasse a ele naquele momento. Está fraco, com fome, agora eu vou oferecer algo tremendo para que você possa me adorar. Só que ao invés de adorar o diabo, Jesus repreende ele, recorrendo à palavra de Deus, e mais uma vez cita Deuteronômio, só que agora o capítulo 6. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Olhe como Jesus repreende. Ao Senhor, que Senhor? Teu Deus não é qualquer Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que Jesus estava dizendo aqui é que somente Deus é soberano. Irmão, Satanás, ele não para, a Bíblia fala que ele ainda está passeando pela terra, ele ainda está oferecendo os manjares dele. E a gente tem que olhar como foi que Jesus venceu no deserto para que a gente possa vencer em pleno século 21. Jesus, ele não seria tapeado por esses manjares do diabo. O próprio Jesus, ele fala, e a gente lembra disso, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não seria tapeado por essa maquinação enganosa de Satanás, simplesmente para se sentir bem-sucedido. Você já ouviu algumas conversas de alguns popstar, alguém da mídia de posição muito notável, e alguns até mencionam, a gente nunca sabe, nunca é revelado, que muitas dessas pessoas, para alcançar a fama, eu ouço isso desde pequenininho, faz voto com o diabo, e muitos eu ouvia quando era pequeno, vendeu a alma para o diabo. Irmãos, não se engane, tem gente fazendo nos dias de hoje, isso de uma forma muito clara, e sem perceber o perigo que está por trás disso, sem nenhum ritual cabalístico, ou qualquer que seja o ritual, mas só pelo fato da busca de poder, da busca pelo status a qualquer custo,
elas colocam de lado todo um caráter, toda uma vida para satisfazer o seu ego. Jesus se preparou antes e ele não se deixaria vencer nessa tentação. Só que Satanás não para. E mais uma vez o que é que ele faz? Ele ataca Jesus. Porque ele viu que Jesus permaneceu firme, santo ali, leal ao seu Pai. E aí nos versículos 10 e 11, tentou no lado egoísta, não conseguiu. Tentou fazer Jesus bem-sucedido, não conseguiu. Mas nessa terceira tentação, Satanás apela para que Jesus ele fosse espetacular. Porque diz assim a palavra do Senhor, Lucas 4, a partir do 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E olha que Satanás como é astuto. Porque o que, irmãos? Está escrito, olha ele usando a palavra de Deus. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pararam para pensar como Satanás ele foi audacioso nesse momento aqui? Satanás utilizando a própria palavra de Deus. Satanás utilizando aqui o Salmo 91. Satanás está dizendo para Jesus: olha, você tem certeza que seu pai se importa com você? Você está aqui no deserto, você usou a palavra de Deus? Vamos fazer alguma coisa espetacular, porque os milagres de Deus são tão espetaculares. Determine. Você pule daqui abaixo. Porque está escrito, é palavra de Deus, está escrito. É o que muita gente pega a palavra de Deus e acaba distorcendo para o seu bel prazer. Está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Pode pular daqui abaixo, nada vai te acontecer. Seja o Jesus espetacular, irmãos. Tem muita gente hoje que diz que para acreditar em Jesus, precisa que ele seja espetacular. Eu só acredito em Jesus quando esse milagre acontecer na minha vida. Eu só acredito em Jesus quando a cura que eu tanto oro acontecer. Irmãos, a gente tem que parar com isso e adorar Jesus pelo que Ele é, ainda que Ele não faça nada. Ele é Jesus, Ele é Deus encarnado, é o nosso Salvador. A gente olha para a palavra de Deus e vê como Jesus, nessa obediência firme ao Pai Celeste, mais uma vez, rejeita os apelos do diabo com a palavra de Deus. Mesmo Satanás utilizando a mesma palavra. Jesus cita Deuteronômio ainda 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, quando Israel, o povo de Israel, ele teve no meio do deserto, o povo de Israel teve fome. Deus estava cuidando do povo. O povo de Israel no deserto começou a murmurar. O povo de Israel no deserto começou a ter saudade do Egito. O povo de Israel começou a tirar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias do deserto, e porque ele estava muito acostumado, ainda que debaixo de muitos açoites no meio do Egito, eles estavam muito mal acostumados porque tinha alimentação. A gente apanhava, mas a gente era bem alimentado, a gente comia coisas boas. Aí Moisés ora, uma parte do povo clama a Deus, a Bíblia fala que Deus manda comida para o povo, e mesmo assim o povo pega o que a gente conhece como maná. E eu sempre falo aqui, maná significa desprezo. É o povo olhar para aquele orvalho que caía no deserto, olhar e dizer assim, ó, maná? Que é isso? Que porcaria é essa? É o significado da palavra maná. Antes tivéssemos morrido lá no Egito, porque lá a gente se fartava. Isso acontece nos dias de hoje. Tiramos os olhos de Deus. Estamos no deserto? Estamos. Mas não tire os olhos de Deus, não tire os olhos de Jesus. A gente pode parafrasear, sem ferir o contexto bíblico, essa frase de Jesus, dizendo e internalizando o que Jesus ele falou naquele momento. Olha, Satanás, a palavra de Deus é suficiente. Nada do que você fizer, porque estou preparado, capacitado pelo Espírito Santo, e tem uma palavra de Deus, nada do que você fizer vai me fazer perder o alvo, perder o foco. Vai-te embora, Satanás, você não vai vencer não. E a Bíblia fala no versículo 13, Lucas descreve, que passadas, que foram as tentações, e aí Lucas traz aqui um detalhe, de toda
sorte, a Bíblia fala que apartou-se dele quem? Até quando? Para sempre? Até o momento oportuno. É assim conosco também, irmãos. A gente pensa que dar um passo é uma vitória que aconteceu, é só vacilar, tirar os olhos de Jesus. Satanás se aproveita daquele momento, por isso que a gente tem que estar sóbrio, vigilante. O diabo anda ao nosso derredor. Mas como é que a gente traz para uma aplicação nas nossas vidas? Porque senão vai ficar apenas numa história, e que muitos conhecem. Eu já preguei sempre em Mateus capítulo 4, mas em Lucas é a primeira vez que leio com a profundidade, vivenciando o que Jesus passou por mim e passou por você, naquele momento do deserto. E Deus falando ao meu coração, de maneira muito clara, Ele enfatiza a necessidade que todos nós temos, de uma santidade preparada. Porque uma coisa é a Bíblia declarar que somos santos, mas outra coisa é vivermos em santidade. É diferente. A salvação não se perde, porque foi Jesus quem conquistou. Aí Deus decreta você como santo, significa que você está separado. O diabo não pode mais te levar para o inferno, você está salvo, está seguro, porque meu filho, Jesus, pagou o preço. Mas e nós, o que estamos fazendo? Como vivemos essa santidade? Como é que essa narrativa, em Lucas especificamente, ela nos afeta? Primeiro, irmãos, nós precisamos relembrar da grande esperança que temos em Jesus, mas em Jesus vitorioso. Não um Jesus prostrado, um Jesus que venceu, mas venceu no deserto. Mesmo que o primeiro Adão ele tenha falhado no teste, na prova, no jardim do Éden, mesmo que Israel, murmurando no deserto, falhou, Jesus venceu no deserto. E se Jesus venceu no deserto, e a Bíblia diz, olhem firmemente para o autor e consumador da vossa fé, significa que se Jesus venceu no deserto, eu e você podemos vencer também. Podemos vencer sem nenhum problema, irmãos. Mas onde está então a dificuldade em tudo isso? Preparo antes. Vivenciar a capacitação do Espírito Santo, viver de fato o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para que em meio às provas a gente possa glorificar a Deus no deserto, e saber que ainda que deserto seja o local de passagem, a gente não fica prostrado, porque o Espírito Santo é que está nos capacitando, nos movendo, nos fazendo seguir adiante. É lembrar da palavra de Deus que nesse processo de santificação, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha o tempo do verbo, irmãos, olha o tempo do verbo. Colossenses 1,13, você tem? Diz assim a palavra de Deus, Ele nos libertou de onde? Do império das trevas. Estávamos no império das trevas e fomos libertos por Jesus, mas não nos libertou apenas, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui é palavra de Deus que nos anima, nos encoraja, irmãos. Jesus é o supremo exemplo de santidade. Mesmo Jesus tendo dito, olha, não procuro fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, como crentes nós temos a obrigação de andar nos passos de Jesus. Se o nosso Deus, na pessoa de Cristo, não buscou fazer a sua vontade, por que que nós vamos fazer a nossa vontade? Alguém me perguntou, disse assim, pastor, então significa, e até tem um louvor que diz, tudo entregarei, sim, ó ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu tenho que abrir mão dos meus planos, meus sonhos? Não. Significa que os seus planos, os seus sonhos, Jesus tem que fazer parte como prioridade. E mesmo no deserto, se for vontade de Deus, aquilo que almeja o seu coração vai acontecer. Porque é vontade dele, mas como é que você está no deserto? Está preparado? Está capacitado? Porque você é filho de Deus, foi transportado das trevas para o Filho do seu amor. O diabo, irmãos, vai nos tentar sempre, mesmo que ele dê tréguas e tréguas, ele sempre procurará nos tentar. Ele vai esperar uma brecha, mas você, em nome de Jesus, tem que estar capacitado pelo Espírito Santo. Tem que deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E quando eu falo deixar é porque é bíblico. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus.
O que é apagar o Espírito Santo é limitar a ação do Espírito Santo. Você quer vencer no deserto? Diga assim: Senhor, a minha vida é plena nas tuas mãos. E o teu Espírito Santo pode me guiar, Senhor, no deserto que eu estou passando. E olha, irmãos, você vai viver como um verdadeiro vitorioso em Cristo Jesus. Porque se Jesus, que é o nosso exemplo, ele venceu, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não desista, siga em frente olhando para Jesus. E se está no deserto, abra os olhos da fé. Tire os olhos dos pães que o diabo apresenta. Tire os olhos das tentações que o diabo tenta mostrar para fazer você tirar o foco de Cristo. Tire os olhos de tudo aquilo que te faz ser espetacular, ser importante. Lembre-se, nós não somos importantes. Nós somos úteis para Deus. Importante é aquilo que habita em nós. Como o apóstolo Paulo fala, nós temos o tesouro de Deus em vasos de barro. E aí você vai começar a olhar para Jesus com outros olhos. E você vai começar a andar no deserto protegido pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai santo e querido, obrigado, Senhor. Obrigado por nos encorajar em tempos tão difíceis, Senhor. Tempos em que muitas famílias estão sendo destruídas e talvez seja esse o deserto de muitas pessoas. Tempos em que, pela falta de trabalho, Senhor, na nossa nação, muitos têm desistido de andar com o Senhor porque clama, e aos olhos humanos não encontram resposta, Senhor. Muitos porque almejam fazer um determinado curso, quer estudar algo e não consegue, Senhor. Talvez seja esse o deserto dessa pessoa, eu não sei, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, meu Deus, prepara, capacita os teus filhos, os teus servos, Senhor. Assim como o Senhor fez com Jesus, e nós estamos olhando firmemente para Jesus, que possamos viver na prática como Jesus viveu, sendo capacitados pelo Santo Espírito da promessa, para lidarmos com todas as tentações e provações que o diabo apresenta para nós. Nós te amamos, Senhor, porque estás sempre conosco. Não desampara o teu povo, Senhor. Mesmo que o teu povo olhe para a direita ou para a esquerda, o Senhor continua presente no meio do teu povo. Que o teu povo possa viver com fé, olhando para Jesus, desfrutando dessa vitória tão concreta apresentada na tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, por ser Deus nas nossas vidas. Nós te louvamos, pois reconhecemos que não há outro senão o Senhor Jesus como o nosso Deus, o Deus que vive para todo sempre. Porque é nesse nome, no nome maravilhoso de Jesus, que oramos. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós. Você que nos acompanhou na internet, que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe com seus amigos e familiares.